agitação, efervescência. Da palavra ferver surge o frevo, ritmo dançante característico do Carnaval de Pernambuco. Neste documentário Expedições, vamos mostrar esta dança e estilo musical que nasceu em Recife. O frevo, basta se entregar de corpo e alma, cair na folia com um sorriso aberto e muita disposição. Mas para compreender essa, que é uma das mais formidáveis manifestações culturais do carnaval brasileiro, é preciso, antes de mais nada, pensar em sua pluralidade. Uma história que mistura Recife e Olinda, escravidão, república e burguesia. Um passado de violência, de manifestações de rebeldia e a eterna ligação com a alegria. Falar de frevo realmente é uma coisa apaixonante, né? Não só porque eu sou recifense e vivi o tempo inteiro, né, envolvida com este ritmo frenético que é do frevo, mas também porque ele tem aspectos extremamente importantes, né, que marcam a cultura brasileira. Desde a música, as suas referências sociais e a colocação mesmo da urbanização do Brasil e da cidade do Recife, entrando no século XX, e da beleza, da mescla que é o frevo, assim como toda a cultura brasileira. O bairro de São José, as áreas próximas ao porto de Recife, são a origem do frevo de rua, basicamente composto pelo estrondo das orquestras de metais. São José é a referência máxima, né, do carnaval, é o berço do frevo de rua, que é esse frevo rasgado que você vai para a rua para fazer o passo, ou seja, extravasar. E não precisa saber, não precisa aprender. Esse frevo, ele é à medida em que você quer. Esse frevo chega para disputar o espaço público com a elite, que brinca um carnaval mais bem comportado, com influência europeia, com máscaras e fantasias luxuosas. Você tinha a pequena burguesia aqui situada, você tinha os prestadores de serviços, tem a proximidade do porto. Então, todas essas referências urbanas e a sociedade em expansão e em efervescência trazem o povo para a rua e trazem essa camada negra, inclusive de negros forros, negros semi-libertos, negros libertos assim daquele momento, né, do pós-abolição. É essa relação que amedronta a elite e que a polícia, inclusive, começa a impedir esse trajeto nas ruas. Porque na brincadeira e na dança do frevo, a princípio, também vinha a relação da violência, a relação dos embates sociais profundamente estabelecidas num momento de divisão classial, né? De um momento de reformulação dessa estrutura social, onde as camadas mais pobres e onde o operariado precisava ganhar a rua. Então recolhe-se a classe média e vai para a rua essa classe mais pobre. O
O surgimento do frevo coincide com esse momento de profundas transformações políticas e sociais em Pernambuco. Na virada do século XIX para o século XX, a sociedade brasileira como um todo experimentava novas maneiras de se relacionar com o mundo. A matriz do frevo é compartilhada por muitas outras manifestações culturais do Brasil. Os portugueses e os africanos, principalmente, deram forma a essa explosão contagiante de cores, festa e muita música, que é o frevo. Musicalmente, ele nasce a partir das orquestras, das bandas de música, com a influência dos dobrados, com a influência dos machiches, das polcas, das mazurcas, de músicas outras estrangeiras, não é? Mas particularmente das nossas bandas marciais. No século XIX, as bandas militares animavam grande parte dos festejos públicos com uma potente sonoridade. Mas frevo também é dança e os primeiros passos dessa arte popular estão associados aos negros e à tão brasileira capoeira. A presença do capoeira, a presença negra no Brasil, importantíssima, e era uma presença de luta que passa a ser uma presença de alegria e de dança. Mas é a cadência do dobrado e a ginga do capoeira que vai dando início a essa relação bela que é da dança do frevo, que se chama passo. O capoeira, historicamente, ele teve uma função de proteção das agremiações. As agremiações, muitos tinham rivalidade, né, entre elas. Então, eram contratados esses valentões das ruas, esses malandros, para poder salvaguardar esse cortejo, para poder evitar qualquer tipo de confusão. É exatamente dessa esfera menos favorecida da sociedade recifense que surge a riqueza e a diversidade do frevo. Os primeiros clubes de frevo são chamados de vassourinhas, por quê? Porque eram dos varredores, pás dos lenhadores, né? Pás porque era dos carvoeiros, dos lenhadores porque era dos lenhadores, as engomadeiras. Essencialmente urbano, o frevo rapidamente toma conta das ruas de Recife durante os festejos carnavalescos e, como não poderia deixar de ser, se espalha para sua charmosa cidade irmã, Olinda. Olinda é um outro berço, é um berço segundo, mas um grande berço de frevo, de um frevo livre, e as outras categorias de frevo também. Olinda é um lugar mágico, é a faculdade da cultura brasileira. Estando aqui em Olinda, eu estou no Brasil, no centro do Brasil, no centro da cultura, porque nós somos Olinda. Nesse primeiro momento, a presença feminina no frevo era quase inexistente. As mulheres não ousavam participar dessa festa. As que frequentavam a rua eram aquelas mulheres, vamos dizer assim, da vida, que viviam ali. Muitas delas tinham um passado arregado com essa coisa do preconceito, da prostituição, né? Eram mulheres que tinham, vamos dizer assim, uma vida envolvida com aqueles frequentadores das ruas, que eram bêbados, desorneiros, capoeiras, os malandros. Então a gente via muito pouca mulher. E a presença da mulher no carnaval do frevo de rua é uma presença, vamos dizer assim, é mais devassa, é uma presença que ela é proibida, ela é proibitiva. Representações teatrais de malandros de rua e mulheres da vida revivem cenas de boemia. Já entre os anos 20 e 30 do século passado, surge um frevo mais tranquilo, com menos metais. O frevo de bloco, como era conhecido, vai contemplar a presença da mulher, inclusive ao incorporar o coro de vozes femininas. No lugar dos passos surgidos dos movimentos da capoeira, entra a evolução mais afinada com um novo ritmo.
O frevo de bloco é um frevo mais ameno e você tem vontade de seguir andando, de aprender a cantar a letra. É uma coisa mais embevecida, é mais lírica e a vontade que às vezes você tem, você sente saudade do que não viveu. Os anos 30, o início dos anos 30, a Revolução de 30, as questões todas das intervenções, as proibições, todas essas relações políticas e sociais interferem diretamente na criação dos brinquedos, na parte lazerística e no desenvolvimento do imaginário dessa população. E o bloco surge atendendo a um modelo, a um padrão de carnaval mais contido, não é? Mais extremo, que vem das serenatas, que vem dos serenos, das antigas serenatas portuguesas que circulavam pelo bairro de São José e atendendo ao fato da mulher cantar. É um coral feminino, é uma orquestra que é conhecida como orquestra de pau e cordas, porque ela é basicamente de corda, ela tem banjo, violinos, violões, pandeiros e muito pouco metal. Você colombina, que eu me errou, a gente se encontra ainda. As brigas e a violência do passado que afugentavam a elite e as mulheres vão sendo minimizadas à medida em que as relações sociais entre as classes vão se tornando mais permitidas. Então, as relações que antes poderiam ser violentas, né? A sombrinha, que na verdade era uma arma, mas não um adereço, era um chapéu grande, um guarda-chuva, muitas vezes não tinha nem a cobertura, mas só a armação, e na hora que a coisa ficava ruim, era para furar. Quer dizer, essa relação bem anterior, que eram das bandas rivais e normalmente políticas, um político, uma banda de um político, de um grupo partidário e de outro partido. Quando elas se encontravam, o que ocorria? As disputas. E os capoeiras defendendo os interesses desses senhores ou desses partidos políticos. Então, daí vira essa relação com a violência. A partir do momento em que isso vai sendo quebrado, o que você vai tendo é toda uma relação que está apenas na festa. É a chaleira, que é o símbolo primeiro lá de trás, fervendo, que indica que a cidade vai ferver. E não vai ferver para brigar, vai ferver para brincar. Esse é mais ou menos o percurso dessa brincadeira que toma a rua e dessa dança e dessa música que referendam muito do imaginário popular do Recife e de Pernambuco. O primeiro registro da palavra frevo é de 1907. Em 1930, começou a divisão entre o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. Esse pessoal que está aqui é o grupo Guerreiros do Passo, que dá aulas para as comunidades desde 2006 em praça pública. O projeto proporciona aqui à comunidade, num espaço bastante interessante, arborizado, saudável, 1 hora, 2 horas de dança popular pernambucana, o frevo, o coco, a ciranda, o maracatu, o caboclinho, né? Que acontece há 6 anos aqui, no bairro do Hipódromo. É uma iniciativa própria do grupo, de 5 professores que se juntaram, discípulos do mestre Nascimento do Passo. Nós resolvemos ocupar culturalmente a praça para a prática e oferecer gratuitamente à comunidade essas aulas de dança. Além das aulas para as comunidades, o grupo de dança Guerreiros do Passo se apresenta entre Recife e Olinda contando a história do frevo, desde os primórdios dos capoeiristas ou capoeiras até os dias de hoje, com as sombrinhas e fantasias tão características do carnaval. E não tem como você desvincular, porque essas são memórias que estão dentro de nós, que vêm dos índios, que estão nos negros, que vêm dos portugueses, e nessa raça aqui somos nós, mescladas de tudo e com vontade de dançar. Então o frevo é essa relação.
O frevo traz essa beleza, traz essa, vamos dizer assim, essa vontade de explodir. Carnaval de rua manteve suas tradições originais na região Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, onde nasceu o frevo. Ver uma criança se interessar pela prática de alguma arte, seja ela qual for, talvez seja o símbolo mais forte de sua perpetuação ao longo de várias gerações. João Lucas tem apenas 8 anos de idade e muito frevo no pé. Eu vi você dançando aqui, eu queria que você falasse como é que você se sente na hora de dançar o frevo. Alegre. Frevo é uma cultura muito boa, capoeira e outras coisas também. Eu sou bicampeão pré-mirim e estou no mirim agora em busca do tricampeonato. Outra certeza de que uma manifestação cultural já virou tradição e jamais morrerá é quando ela se torna marca registrada daquela sociedade. O frevo está umbilicalmente ligado ao povo pernambucano. Pensar em um é lembrar do outro. Aqui, os turistas que chegam ao estado são recepcionados com muita música e dança. Afinal, Pernambuco é a terra do frevo. Esse frevo, ele é à medida em que você quer. Você pode dançar com os braços, o dedo para cima, você está dançando frevo. Você pode fazer tesoura, você pode fazer carpado, enfim, qualquer passo que você queira. Não precisa ser um bailarino especial para dançar o frevo. De 5 até 80, 90, eu conheço alguém com 90 anos que está dançando frevo. Nós estamos aqui em frente ao Mosteiro de São Bento, em Olinda, com a Companhia Trapiá de Dança. A companhia tem alunos, os veteranos e os mais velhinhos, porque a companhia tem 23 anos de idade, então foram muitos chão que nós galgamos por aí. Coisas boas, tivemos coisas ruins, mas as ruins estão para lá, que a gente está continuando a viver e a divulgar essa cultura. Né? Levando a cultura para todo canto, mostrando que desde pequenininho o povo já começa com a fervência, com a fervolência, com o frevo no pé. O frevo das ruas de Olinda e Recife é livre e não segue regras muito rígidas. É pura diversão. Mas existe o frevo espetáculo, que mantém essa energia contagiante, mas que subiu ao palco e se teatralizou. Com passos sincronizados e sofisticados, essa modalidade de frevo também proporciona belíssimas apresentações. Para vocês, o que é dançar o frevo, viver o frevo? O frevo, olha, está no sangue, está na alma do povo brasileiro. Oxe, o frevo enfervece. O frevo deixa aquela quintura. Ai, mãe, olha. Não precisa se esquentar tanto não, viu? Não tá bom. Aquela brasa no pé. Escuta. Tanda, 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 tanda,
Olha pra isso, Já Caterina. vai enfervescendo, meu filho, você que tá aí. Venha dançar frevo também, que você já fica, ó, na brasa. E o frevo é basicamente ponta de pé e calcanhar. Pronto, e os pulinhos, vice Matheus? É. Porque começa assim, ó. Depois vai, ponta de pé, Calcanhar, ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar. Saci, perere, saci, pernada pra frente, pernada pra frente. Beijo pro povo brasileiro! A cada carnaval, novos passos e variações de frevo são criados. No passado, se contabilizavam cerca de 220 passos do frevo. Hoje, já se perdeu a conta. Alguns passos tradicionais têm origem na capoeira, como a tesoura, o chute de frente e a tramela. Outros são inspirados nos trabalhadores braçais, que ajudaram a dar forma a essa dança. E aos passos é derivado do trabalho que vem o ferrolho, que vem a tesoura, que vem o formigueiro, que vem o martelo. Tudo isso é passo que vem do universo do trabalho. A influência de culturas distantes também está presente na formação dos passos do frevo. Da dança eslava vieram os grandes e famosos saltos conhecidos como carpados. Até Hollywood influenciou o frevo. Você tem, por exemplo, de heranças trazidas dos Estados Unidos, mesmo depois do pós-guerra, o passeio na pracinha, que é um dos passos do frevo, nada mais são os musicais americanos. Então, assim, a gente tem influências de diversas situações de outros países e de outros povos. Portanto, o frevo é um patrimônio mundial. Em 2007, após um detalhado trabalho de inventário em Recife e Olinda, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, considerou o frevo patrimônio imaterial do Brasil. O inventário ele é muito grande e o dossiê também é muito maior, mas aqui é só uma síntese, que na verdade é uma resposta para a comunidade que faz o frevo. E assim eles se sentem felizes e se veem, na verdade, como agentes diretos de uma produção cultural tão rica e tão importante para a vida dessas pessoas. E é esse livro que então eu vou presentear para você. Espero que você leia, Claro, mas para sem conhecer um dúvida. pouquinho do frevo. Sem dúvida, que maravilha. Esse retorno para as comunidades é fundamental, é o reconhecimento, não é verdade? De uma vida inteira de lutas. Eles trabalham o ano inteiro para apenas no carnaval serem aplaudidos. É só isso que vale para eles. Muito obrigada, Nada. Carmen. Então, que venham os aplausos ao povo de Pernambuco que, com sua genialidade, fez surgir de forma tão generosa o frevo. Uma manifestação cultural democrática e libertadora, tão inexplicável que é, ao mesmo tempo, regional e universal. O frevo é um patrimônio do homem, da humanidade, porque é a vontade que o homem tem de se espalhar na rua e de brincar e de dançar. Essa é a possibilidade do frevo.